Lição nossa de número 3, o batismo no Espírito Santo. O texto áureo nosso diz assim, está em Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verdade prática nossa, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Verdade prática, então, está nos dizer nessa manhã que nós vamos estar aprendendo a diferença entre ser batizado no Espírito, que é uma experiência espiritual diferente e distinta da conversão, ok? Então, o título nosso, o batismo no Espírito Santo. A leitura bíblica em classe nossa, ela tem referência em Atos 2, do 1 ao 13. Você pode estar fazendo depois a leitura com calma, de Atos 2, do versículo 1 ao 13. O nosso comentário, então, na nossa lição de hoje, nós vamos estar aprendendo o batismo no Espírito Santo. Nós vamos aprender que o propósito fundamental do batismo do Espírito Santo, irmãos, é buscar uma aproximação maior para com Deus. Então, ser batizado no Espírito Santo faz com que o salvo se aproxime ainda mais de Deus. É uma experiência que o salvo em Cristo Jesus, ele tem a oportunidade de participar, ok? Então, todos aqueles que são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, eles podem passar pela experiência do batismo no Espírito Santo. O que você quer dizer com isso? Que nem todos que são salvos são batizados no Espírito Santo? Sim. Nem todos que são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus serão batizados no Espírito Santo. A Bíblia é muito enfática em dizer que buscar o batismo no Espírito Santo é responsabilidade nossa. Se o salvo em Cristo Jesus, ele não quiser buscar esse revestimento que nós vamos estar aprendendo nesse momento, ele não busca. Então, ser batizado no Espírito Santo não é a mesma coisa de ser salvo em Cristo Jesus. Batizado no Espírito Santo é uma capacitação, um revestimento a qual Deus nos proporciona. Então, como eu disse aqui no início, nem todos que são salvos são batizados no Espírito. Haja vista que em muitas igrejas pentecostais há pessoas que não falam em línguas. Elas possuem o Espírito Santo em si, mas não são batizadas no Espírito Santo. É isso que a igreja precisa entender, irmãos. Mas quer dizer então que aquele que não é batizado no Espírito não vai ser salvo? Não. Ser batizado no Espírito Santo não é garantia de salvação. Mas ter o Espírito Santo na sua vida como sinal de conversão, sim, é sinal de salvação. Ou seja, uma vez que você possui o Espírito Santo, ele habita o teu ser, quando o Espírito Santo habita o teu ser, é sinal que você passou pela conversão, que você foi regenerado. Então você tem a pessoa do Espírito Santo dentro de você. Isto é o sinal de salvação, na conversão, ter o Espírito Santo dentro de si. Agora, ser batizado no Espírito, Jesus nos ensinou, quando ele foi assunto ao céu, ele enviaria o outro Consolador, aquele que nos revestiria de poder, de autoridade, para realizarmos as suas obras. Ou seja, é capacitação. Então quem busca, alcança, mas não é sinal de salvação. Quero deixar bem claro isso aqui, ok? Porque nós não podemos, irmãos, e é uma coisa interessante, nós somos pentecostalistas. Então nós fazemos parte do movimento chamado Movimento Pentecostal. E o objetivo do pentecostalismo é ganhar almas, sim ou não? É ou não é?
Irmãos, não tem um outro objetivo a não ser esse, ganhar almas. Deus não nos capacita com os dons espirituais com outro propósito. Achei que era só para edificação minha. Não, irmãos, os dons espirituais, no momento ali do batismo no Espírito Santo, que se você buscar, você alcança, conforme a vontade do Espírito Santo, que é Ele que proporciona os dons espirituais a cada um de nós, conforme a sua vontade, é para que nós possamos ser capacitados para ganhar almas. Ou seja, é para que o testemunho do Evangelho ao mundo seja ainda mais eficaz. Este é o propósito do batismo no Espírito. Nós que fazemos parte do movimento pentecostal, os pentecostalistas, ou chamado pentecostalismo, o objetivo é ganhar almas. Este movimento tem um único objetivo, ganhar almas. Só que da mesma forma nós precisamos entender que existe também os chamados movimentos formalistas ou tradicionais ou também reformados. O que é isso? Existem igrejas cristãs protestantes, irmãos, que não são pentecostais, mas o objetivo deles também é ganhar almas. Então nós que somos pentecostais, nós temos que entender o pentecostalismo, este movimento pentecostal, a qual envolve a ação do Espírito Santo em nós, na pessoa que é salva em Cristo Jesus, o foco é ganhar almas. Mas nossos irmãos que também não são pentecostais, o objetivo também é ganhar almas. Eles creem de uma outra maneira, mas o objetivo da igreja em si é ganhar almas. Não importa qual movimento que a igreja adere, nós, pela Bíblia Sagrada, é o nosso entendimento, nós, assembleianos, pentecostais, nós cremos na continuidade dos dons espirituais e no batismo no Espírito Santo. Mas nós não podemos desprezar os nossos irmãos que não possuem a mesma posição nossa, haja vista que o batismo no Espírito não é sinal de salvação, mas ter o Espírito Santo na sua vida sim é. Ficou bem entendido isso, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então nós pentecostais, nós cremos no batismo no Espírito Santo, e nós cremos que é uma experiência, que o salvo em Cristo Jesus, ele vive, é uma experiência, e ter experiência com Deus é a melhor coisa que tem, irmãos. Aquele que se diz servo de Deus, ele busca por essa experiência, porque nos aproxima mais de Deus, irmão Gabriel. Ter experiência com Deus nos aproxima mais dele, é maior intimidade, é maior comunhão, é maior conhecimento da sua palavra. Então nós cremos sim na atualidade dos dons espirituais, nós cremos no batismo no Espírito Santo, como foi lá no dia de Pentecoste, e toda a sua experiência. Nós não acreditamos, nós pentecostais não acreditamos que o batismo no Espírito Santo só foi para a igreja primitiva ou no período dos apóstolos. Não, nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais, no batismo no Espírito Santo. Nós temos essa visão, porque a Bíblia em si, ela vai nos ensinar. Abra comigo Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 20, diz assim, Atos 2, 16 ao 20, mas isto, aqui é Pedro dizendo, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E Pedro continua dizendo no capítulo 2, versículo de número 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos
e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, para quem é a promessa? Irmão, a quanto tantos Deus quiser chamar. A promessa do batismo no Espírito Santo são para quantos Deus assim quiser chamar. E há outros textos também que vai nos falar a respeito disso, irmãos. Então, assim nós cremos na atualidade, no batismo no Espírito Santo. Mas o que significa o batismo no Espírito? Então aqui está escrito, o Novo Testamento nos ensina que a salvação, preste bem atenção, é uma coisa, e o batismo no Espírito é outra, não podemos confundir. Salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra, não podemos misturar as duas coisas. Haja vista que o salvo em Cristo Jesus, ele deve sim buscar o batismo no Espírito Santo, mas não para ser salvo, porque ele já é salvo, mas ele deve buscar o batismo no Espírito Santo como uma capacitação e como um revestimento que nós vamos estar aqui aprendendo. São duas bênçãos, então salvação e batismo no Espírito Santo são duas bênçãos distintas, concedidas por Deus em Cristo. Então vamos lá, batismo no Espírito, o que é? Revestimento, ok? Revestimento. Quando nós usamos essa palavra revestimento, vamos entender um negócio aqui, Gabriel. O senhor está vestido, não está vestido? Haja vista que o nosso irmão Gabriel está vestido, ele não está despido, ele está vestido. Batismo no Espírito. Batismo no Espírito é para quem está vestido. Por quê? Porque aqui Jesus fala que é um revestimento. Ele mesmo fala. Vamos ler aqui Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, versículo 49: Eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. O próprio Jesus dizendo que é um revestimento. Revestimento é para quem já está vestido. Revestimento é para quem já está vestido. Vestido com o quê? Com veste de justiça, com veste de salvação. Olha aí, irmãos, se é um revestimento é porque alguém já está vestido com veste de justiça, com veste de salvação. Por isso Jesus é enfático em dizer, é um revestimento. Porque quem está despido não está vestido, então não pode ser revestido. Você entendeu isso aqui que eu falei? Vou falar de novo. Porque quem está despido não está vestido, então não pode ser revestido. Entendeu isso? Aquele que está despido, o que significa isso? Ele está longe de Deus. Ele não alcançou a salvação ainda na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele não recebeu ainda a veste de justiça. Então ele não pode ser revestido. Com isso eu estou dizendo, só pode ser batizado no Espírito Santo quem um dia já foi vestido pelo Espírito Santo. Você entendeu isso? Só pode ser batizado no Espírito Santo quem um dia já foi vestido pelo Espírito Santo, ou seja, recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, foi regenerado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Este é o momento da conversão, da salvação do injusto, que em Cristo agora perante Deus passou a ser justo. Por isso, batismo no Espírito significa revestimento, ou seja, derramamento de poder do alto.
Isto é ser revestido, isto é ser batizado no Espírito. Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semear testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Derramamento de poder do alto. E aí nós cremos, nós pentecostais, nós que fazemos parte do movimento pentecostal, do pentecostalismo, nós cremos que uma evidência física de receber, de ser batizado no Espírito Santo, uma evidência física é falar em línguas, ou seja, a evidência inicial. Nós pentecostais cremos dessa maneira, que é a evidência inicial de dizer que uma pessoa é batizada no Espírito é evidenciado de forma física ao falar em línguas. Por quê? Porque nós tomamos exemplo da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, conforme nós vamos estar lendo daqui a pouco também aqui, tá? Então, uma da evidência física inicial é as línguas chamadas, conhecidas como línguas estranhas, que está lá registrado em Atos capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3. Então, o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo nada mais é que essa capacitação, esse revestimento que ingressar. O batismo no Espírito Santo ingressa o crente em Cristo Jesus em um maior aprofundamento de comunhão, experiência, capacidade com Deus e da parte de Deus. Então ele faz com que o crente já salvo em Cristo Jesus se ingresse de uma forma ainda mais atuante, mais profunda, com maior intimidade, com maior comunhão em Deus. Para quê? Para realizações das suas obras. Isto é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo ele não pode ser olhado como uma forma assim, de você querer se destacar de alguém. Eu sou batizado no Espírito Santo. Você não é. Não, Deus não concede o batismo no Espírito Santo para isso, para eu poder me gabar de alguma coisa. Haja vista que provém dele, vem dele. Não há nada que eu possa fazer para merecer isso. A Bíblia só me ensina a buscar os melhores dons, buscar o batismo no Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que concede, distribui. Mas eu não posso me gabar porque eu falo em línguas estranhas, porque eu tenho o dom de profecia, o dom de revelação, o dom da palavra. Não, irmãos, tudo isso é para crescimento dos salvos, é para crescimento da igreja, é para crescimento e para evangelização da palavra. Por quê? Porque você já é salvo na pessoa bendita de Cristo. O batismo no Espírito é apenas para que você tenha mais autoridade, unção, ousadia, poder, graça da parte de Deus. É ferramenta. Por isso aqui é revestimento, porque eu já estou vestido. E agora Deus vai te capacitar ainda mais. E às vezes, muitas pessoas, que já são batizadas no Espírito Santo, tem ainda a mania de apontar quem não é batizado no Espírito Santo e diz: você não está buscando, você não está isso, você não está aquilo. A busca é pessoal, irmãos. É você e Deus. Deus, Ele prometeu revestir a todos. A promessa foi a todos, mas a Bíblia não diz que todos serão revestidos, porque depende da minha busca. É algo pessoal. Revestimento no Espírito é algo pessoal. Às vezes nós encontramos muitas pessoas querendo forçar outras a ser batizadas no Espírito. Irmão, não é assim que funciona. Os irmãos não ficaram ali 10 dias em oração, buscando,
Mas Deus tinha um momento certo. Jesus só falou: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Não falou quando. Então ele não impôs uma data, mas ele diz para os irmãos buscarem, só isso. Mas aqui a busca pessoal. Entendemos que aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele deve buscar, porque é promessa. Tudo aquilo que é promessa de Deus, devemos buscar. Mas temos que entender, é pessoal. Se Deus te concedeu, se você foi batizado no Espírito Santo, se você recebeu dons espirituais, é a tua busca. Você buscou, glória a Deus por isso. Nós somos ensinados todos os dias: buscai. Então depende de nós, irmãos, é buscai. Promessa é para todos. Alguns buscam, outros não buscam. Haja vista que se você é salvo na pessoa bendita de Cristo, você deve buscar, irmão. Porque imagina só, se a palavra vai nos ensinar que é revestimento, é capacitação, na atualidade que nós estamos vivendo, no momento presente que nós estamos vivendo, irmão, sem capacitação, sem revestimento do Espírito Santo, nós estamos enfadados ao fracasso, enfadados às tentações, às provações. Por isso, cremos na atualidade dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, como forma de nos deixar revestido, de nos dar força, coragem, ousadia, temor, graça, unção, para que nós possamos vencer, em nome de Jesus. Está bem entendido até aqui, irmãos? Amém? Podemos prosseguir? Está muito rápido? Vamos lá, em nome de Jesus. Maravilhoso falar sobre o Espírito Santo, irmãos. É maravilhoso falar sobre o batismo no Espírito Santo. Ser pentecostal é maravilhoso, desde que eu entendo que é ser pentecostal. Porque se eu entendo que é ser pentecostal, irmãos, eu vivo na plenitude do Espírito Santo em minha vida, e é o que Deus quer para nós. Deus não nos quer somente como labareda de fogo, sem entender o que é ser labareda de fogo. Então Ele vai nos capacitar, irmãos. O revestimento vem para nos capacitar, para que nós possamos entender melhor a palavra. Olha que coisa linda, quando nós somos batizados no Espírito Santo, Ele nos traz uma capacitação maior no entendimento da sua palavra. Nós temos mais força, irmão, para suportar as tentações, as provações. Que maravilha, porque esse revestimento me proporciona essas coisas. Exatamente, irmãos. Entenda uma coisa, eu estou entrando pela Bíblia, vamos lá, é Bíblia. Nós não podemos forçar a ninguém a ser batizado, nós temos que ensinar que o salvo deve buscar o batismo. Só um minutinho, Marcelinha. Ele era batizador, quem batiza é o Espírito Santo. O irmão falou que ele era o batizador, né?
Irmãos, o texto aqui de Atos, obrigado, irmãs Filene, pelo cumprimento. O texto de Atos, capítulo 2, vai nos ensinar, irmãos. Entenda, a Bíblia é modelo para tudo em nossas vidas. O homem não tem que tirar nada da sua cabeça. Toda a revelação bíblica já está escrita. Não há nada que o homem possa fazer além do que está escrito aqui, irmãos, na sua palavra. Não existe uma escola para te ensinar a falar línguas estranhas. Não existe uma escola para te ensinar a profetizar. Não existe uma escola para te ensinar a ter o dom de interpretação. Irmão, entenda, é o Espírito Santo, na sua soberana vontade, que concede todas essas coisas. É por vontade dele, não é do homem. A busca deve ser nossa, pessoal. Falamos na última aula. Às vezes as pessoas confundem, acham que o evangelizar é eu, como evangelizador, mudar a mente de alguém, tocar o coração de alguém, convencer alguém. Não, irmãos. Quem trabalha e convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina. Em nenhuma parte da Bíblia Sagrada vai dizer que o homem convence o outro homem do pecado, mas a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que convence um do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Da mesma forma, o batismo no Espírito Santo é Jesus que enviou, é Deus que enviou. E todos os irmãos ali que estavam reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito. O fenômeno do Pentecoste. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto, a promessa de meu Pai, como está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, como Atos, está escrito em Atos capítulo 1, do 4 ao 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Vamos lá. Fenômeno do Pentecoste. Quando nós falamos sobre derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, nós temos que entender, aqui no dia do Pentecoste, dessa festa judaica, é inaugurado, irmãos, o que nós chamamos hoje, nós denominamos como movimento pentecostal. Vamos lá. Por que movimento pentecostal? Porque no dia do Pentecoste, da festa judaica, foi onde o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, sobre aquele cenáculo, sobre os irmãos, e hoje nós chamamos como movimento pentecostal. Só que vamos entender, não foi um movimento, não foi um acontecimento casual. De repente ali aconteceu isso. Não, irmãos, Deus já tinha na eternidade preparado este dia, entenda isso. As coisas de Deus não são como as coisas do homem, não é igual ao pensamento do ser humano. Deus, na sua presciência, já havia estabelecido, irmãos, desde a eternidade, essa descida do Espírito Santo. Assim como desde a eternidade, Cristo já havia sido preparado como Cordeiro perfeito para morrer pela minha vida e pela tua, desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus já sabia que nós necessitaríamos desse revestimento. E o interessante é quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, irmão Gabriel, nós vamos aprender uma coisa linda. O mesmo Espírito Santo que desceu ali quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, que esteve com Jesus ali no deserto, que revestiu Jesus para que ele pudesse curar, para que ele pudesse libertar, para que ele pudesse salvar, foi o mesmo Espírito Santo que foi também derramado sobre os discípulos que ali estavam no cenáculo. Não é um outro Espírito Santo, é o mesmo. O mesmo Espírito Santo que Jesus
como homem na terra, teve dependência, é o mesmo Espírito Santo que eu e você também temos dependência. Não existe, irmãos, vários Espíritos Santos, é o mesmo que opera na minha vida, que opera na sua vida, que esteve com Jesus. E dentro dessa questão ainda do Pentecoste, desse fenômeno do Pentecoste, né, o dia de Pentecoste, nós temos que entender duas coisas aqui. Para os nossos irmãos tradicionais que eu falei aqui no começo, né, reformadores aí, lá da reforma protestante ainda, para os nossos irmãos, eles entendem que ser cheio do Espírito Santo, ou seja, ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. Você vai entender, ó. Para os nossos irmãos tradicionais reformados, ser cheio do Espírito, ou seja, ter o Espírito Santo em si, ou na sua vida, ser cheio, é a mesma coisa. Para nós pentecostais não, irmãos. Nós cremos diferente. Por que nós cremos diferente? Porque nós entendemos que ser habitado pelo Espírito Santo é uma coisa. Então, ter habitação do Espírito Santo em nossa vida é uma coisa, e estar cheio ou revestido do Espírito Santo é outra coisa. Você entendeu isso? Então, nós entendemos que ser habitado pelo Espírito Santo é uma coisa, e ser cheio ou ser revestido pelo Espírito Santo é outra coisa. Isto é a visão que nós temos como pentecostais, irmãos. E aqui tem um negócio interessante que eu quero pontuar com os irmãos, lá no capítulo 2 de Atos ainda, alguns pontos importantes aqui, gostaria que você acompanhasse comigo. Quando nós vemos Atos capítulo 2, 1 aí, né? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, para que não tenha mais dúvidas, irmãos. Pentecoste então era uma data festiva do povo judaico. Pentecoste, irmãos, quando nós falamos sobre Pentecoste, Pentecoste significa 50º dia. O que é 50º dia? 50 dias. Pentecoste significa 50 dias, 50º dia. E o que é isso? 50 dias. 50 dias depois do sábado da semana da Páscoa. Então você tem o sábado da semana da Páscoa, você conta 50 dias. É o dia de Pentecoste, ou seja, depois da festa de Páscoa se contava 50 dias, o povo judaico comemorava o dia de Pentecoste, que era uma festa judaica, também conhecida como festa da colheita, ou festa da primícia. Todas essas festas, o dia de Pentecoste, festa da colheita, festa da semana, festa da primícia, é a mesma festa, que era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Então aqui a Bíblia vai nos ensinar, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Irmãos, Jesus morreu, ressuscitou, e a Bíblia vai nos dizer assim que Jesus, Ele é a primícia dos que dormem. Por que a Bíblia vai nos ensinar que Jesus é a primícia dos que dormem? Por quê? Porque Ele é a primícia. Ele foi quem primeiro ressuscitou. Jesus, Ele dá o exemplo que aquele que está nele não morre, mas tem vida eterna. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus, Ele ressuscitou. A Bíblia vai nos ensinar que por 40 dias Ele fez prova dessa ressurreição dele, porque Ele caminhou com seus discípulos, Ele apareceu aos seus discípulos. E aí, faltando 10 dias para o dia de Pentecoste, a Bíblia vai nos ensinar que Ele foi assunto ao céu. Antes de ser assunto ao céu, Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Passou-se 10 dias, deu o dia de Pentecoste. Entendeu o que é Pentecoste? O significado de Pentecoste? Por que se chama Pentecoste? Ok? Então passou-se 10 dias de quando Jesus foi assunto ao céu, 50º dia.
50 dias depois da Páscoa. Aí o capítulo 2, a parte B do versículo 1 vai dizer assim, ó: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala de espera. Todos eles estavam esperando no mesmo lugar, juntos. 120 irmãos. No culto de ontem foi falado a respeito disso. Dos 500 que viram Jesus ser assunto ao céu, 120 apenas estavam ali, reunidos, esperando a promessa. Eu posso dizer que os 380 não eram salvos? Eu não posso dizer que não eram salvos, porque eu falei aqui no início da aula que salvação é uma coisa, revestimento no Espírito é outra coisa. Os 120 creram na promessa, ou seja, eles quiseram receber a promessa, eles aguardaram a promessa. Mas os 380 não creram na promessa, não estavam preparados para receber a promessa, estavam aguardando, irmãos. Tinha algo no coração dele, aquela expectativa, porque Jesus falou: ficai, porque eu vou enviar vocês o meu Espírito, vocês vão ser revestidos. Havia aquela expectativa no coração deles serem revestidos, irmãos, de poder. Existia um único propósito. O dia de Pentecostes aqui é marcado por um ensino para nós também. Da mesma maneira que os 120 irmãos aguardaram ansiosos para ser revestido do alto, assim a igreja nos dias de hoje, além de buscarmos o batismo no Espírito Santo, Cristo nos ensina a termos o mesmo propósito. O que nós aguardamos? A sua volta, a sua vinda. É o mesmo propósito. Se existir algum outro propósito, irmãos, diferente desse, para aquele que é salvo em Cristo Jesus, está ruim. Porque o propósito da igreja é este: caminhar com Cristo, porque Cristo um dia nos disse: eu vou lhes preparar lugar, mas voltarei outra vez para levar você e eu. E a igreja está neste propósito, aguardando a vinda de Cristo. Versículo 2 a 4 vai dizer: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí nós temos o derramamento do Espírito Santo. Irmão, foi um fenômeno celestial, foi algo do céu, não foi algo montado por alguém, por algum homem, não foi algo montado pelos discípulos, irmão Franciel, mas foi algo que proveio do céu, do alto, foi da vontade dele, não do homem. Ao estudar aqui, eu me deparei com um comentário de um teólogo por nome de William MacDonald. Não sei se ele tem alguma coisa a ver com McDonald, né? O nome dele é William MacDonald. E esse William MacDonald, ele diz o seguinte: quando ele afirma a respeito do Espírito Santo, ele vai dizer assim, ó: ao afirmar que a vinda do Espírito Santo, ele vai dizer que envolveu um som para ouvir, um cenário para ver, ou seja, a descida do Espírito Santo envolveu um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para experimentar. Olha o que esse teólogo William MacDonald diz: um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para experimentar. Isso envolveu o dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Som, cenário, milagres. É o que o Espírito Santo faz em nós, irmãos. É o que Ele faz na nossa vida.
E aí ele vai dizer aqui, Atos 2, Lucas escrevendo 2:2, veio como um som. Foi falado ontem aqui, audível, som é audível, não se viu, mas ouviu. E quando Lucas está escrevendo que é como um som, ele traz o mesmo sentido aqui como um estrondo do mar. Quantos aqui já foram no mar? Na praia? Quase todos já foram, tiveram a oportunidade de ir na praia. Irmão, você já parou para ouvir o som do mar? É maravilhoso. Quando você, eu vou confessar um negócio, irmão. Quando eu vou na praia, eu nem entro no mar. A última vez que eu e minha esposa fomos, ficamos lá o quê? 4 ou 5 dias. Acho que eu entrei um dia só. Irmão, você não precisa nem entrar no mar. Quando você avista o mar, você vê a grandeza de Deus. É inexplicável, irmãos. Como pode? O que Deus fez, o que Ele faz. E aí quando você começa a ouvir o mar, principalmente onde tem rochedo, a água do mar batendo no rochedo, aquele barulho do mar, como que pode um negócio desse? É estrondoso. E Lucas escrevendo aqui a respeito deste som, é como um estrondo do mar, algo que te causa impacto. Quando você olha para o mar, você vê o barulho das águas, é algo que te causa impacto. A visão, o som, é o que o Espírito Santo faz em nós, irmão. Ele causa impacto na nossa vida. Quando somos batizados no Espírito, Ele causa impacto na nossa vida. Se uma vez que já recebemos o Espírito em nós, já é impactante na conversão, imagina quando somos revestidos por Ele então. E a Bíblia continua dizendo, veio como um vento. Vento, a Bíblia nos fala que é símbolo do Espírito. O vento você não vê, ele sopra onde quer, vai para onde quer. O vento fala sobre liberdade, fala sobre soberania. Assim o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Uma coisa interessante, o homem não pode limitar a ação do Espírito Santo. Irmão Franciel, o Espírito Santo pode batizar na igreja, o Espírito Santo pode batizar na tua casa, o Espírito Santo pode batizar no trabalho, pode batizar na faculdade, pode batizar na escola. O Espírito Santo, ele é livre, ele é como o vento, ele anda por onde ele quer. O homem, ele não tem poder de dizer, não, o Espírito Santo tem que batizar aqui, o Espírito Santo tem que batizar agora. Ele age como ele quer, no momento que ele quer, no local que ele quiser. Ele é soberano. Ele sopra, irmãos. Não se prende o vento. O Espírito Santo não se prende. Ele sopra. Ele sopra onde ele quer. E é por isso que às vezes é difícil de nós crermos e acreditar. Existem pessoas que estão anos na igreja, possuem o Espírito Santo dentro de si, porque na conversão, na salvação receberam o Espírito Santo, mas não foram batizados ainda no Espírito. Em contrapartida, existem pessoas que vieram pela primeira vez na igreja, se converteram verdadeiramente a Cristo, ou seja, a partir do momento da conversão, aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, já desfrutaram neste momento da regeneração, na conversão, o Espírito Santo passou a habitar a sua vida, e logo após foram batizados no Espírito. Aí aquele que já está 10 anos na igreja, que não foi batizado no Espírito ainda, imagina, não pode um negócio desse. O vento assopra aonde ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Da mesma forma o Espírito Santo, ele age também como ele quer. Aleluias. Vamos lá, vamos continuar. Tem muita coisa aqui, irmãos, para a glória de Deus.
Quando nós falamos de Espírito Santo, irmãos, e eu acho muito lindo essa parte também do 2:3, capítulo 2, versículo 3. A Bíblia vai dizer que ele veio em línguas de fogo. Quando nós falamos sobre fogo aqui, alguns irmãos dizem, mas fogo é juízo de Deus, é consumidor. Entenda algo, há contextos bíblicos que vai dizer que realmente o fogo é consumidor, ele é como juízo. Mas o contexto aqui vai dizer que este fogo é como revestimento. Vamos entender? O fogo também simboliza o Espírito Santo. Assim como o vento, o fogo vai simbolizar o Espírito Santo. E por várias partes na Bíblia Sagrada nós vamos ouvir sobre o fogo. Moisés lá no Monte Horebe, a sarça ardia, era fogo. E a Bíblia diz que não consumia a sarça. Deus fala com Moisés através da sarça, e ali havia o fogo. Salomão, quando ele termina de construir o templo, assim que ele terminou de construir o templo, vai inaugurar o templo, o fogo desceu sobre o templo, sobre os que estavam ali. Elias lá no Monte Carmelo, a Bíblia vai dizer que o fogo desceu sobre o altar. Quando nós falamos de fogo no contexto do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que batiza com fogo. O que é ser batizado com fogo? Entenda, quando nós falamos fogo, o fogo ele faz o quê? O fogo purifica, não é isso? Você pega um fogo, o ourives, ele usa o fogo para purificar o quê? O ouro, tirar as impurezas. Coisa linda. O ouro, quando você extrai ele da pedra, ele é imperfeito, mas quando é acionado fogo, você consegue extrair o metal precioso. O fogo ele vai purificar, o fogo ele vai aquecer, o fogo vai alastrar. Quando a gente entende esse sentido de fogo aqui, o Espírito Santo nos traz uma visão, irmãos. Escute isso, aquele que é batizado no Espírito, ele recebe fogo na sua vida. Que fogo é esse? É o fogo que te aquece, é o fogo que te dá revestimento, é o fogo que te dá autoridade, é o fogo que aquece de tal maneira o teu coração que você arde no Espírito. Quando você recebe a presença do Espírito na sua vida, há algo que arde dentro de você, é o fogo do Espírito que te impulsiona, que te reveste, que te capacita, que te faz sair do lugar. Nesse sentido, fogo que Jesus nos dá é o fogo que aquece o nosso coração que está adormecido, é o fogo que nos desperta, é o fogo que acende aquele que talvez está ali na presença de Deus, mas está murchinho, fraquinho, cabisbaixo. Mas quando Deus nos reveste com seu fogo, Ele nos faz labareda. Se Deus não aquecer o nosso coração com fogo, nós caímos no risco de morrermos congelados. Escute isso. O fogo do Espírito Santo nos aquece, ele nos dá combustão, para que nós não morramos no gelo, irmãos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, mas espiritualmente estão geladas. E quando nós falamos que essas pessoas estão geladas, não é porque não falam línguas estranhas, não é isso, irmãos. Essas pessoas estão geladas porque verdadeiramente não vivem o verdadeiro pentecostalismo. Esse pentecostalismo que nos aquece todos os dias, esse pentecostalismo que nos mantém de pé todos os dias, para nós testemunharmos o Evangelho de Deus nas nossas vidas para os outros.
Tem uma passagem de John Wesley que ele diz assim. John Wesley fala com as seguintes palavras: coloque fogo no seu sermão, ou seja, coloque fogo na sua pregação, coloque fogo no seu estudo, coloque fogo no seu ensino, senão você vai precisar colocar o seu sermão no fogo. Você entendeu isso? John Wesley estava dizendo assim: se aquilo que você falar de Deus, se aquilo que você ensinar de Deus, se aquilo que você anunciar de Deus forem das suas palavras e não tiver o Espírito Santo nela, é melhor você botar no fogo. Por quê? Porque tudo que sai da nossa boca concernente ao Evangelho, ele tem que ser banhado pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que sai da nossa boca, para que arda em fogo no coração daquele que está ouvindo, deve ser banhado pelo Espírito Santo. Porque se for somente da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa dicção, o coração que está ouvindo vai continuar vazio. Se não tiver a essência do Espírito Santo, irmão Franciel, aquele que convence o homem da sua situação miserável, não vale. Por isso ensinamos tanto, o pastor ensina tanto. Palavra de Deus, ensino, pregação, tem que ser bíblica. Palavra de Deus, está dizendo, é palavra de Deus, é bíblica. Aquilo que é posicionamento humano, concernente à salvação, pregue a palavra. A Bíblia nos ensina. Pregar a palavra. Não é pregar de nós, pregar a palavra é o que? É o Espírito Santo falar através de nós. E no batismo no Espírito Santo é o que ele nos proporciona também, capacitação para falar da palavra. Ter experiência, irmãos, pessoal com Deus. Recebemos no batismo no Espírito Santo essa experiência gloriosa também, de forma mais abrangente, intensa. Quando nós falamos de batismo no Espírito, nós temos que entender assim: no dia de Pentecostes, aqueles 120 irmãos que estavam ali já eram salvos. Não podemos esquecer disso, já eram salvos. Apesar de eles já serem regenerados em Cristo Jesus, eles estavam ali também para receber a promessa. Eles ainda precisavam ser revestidos no Espírito, ou pelo Espírito, ou revestimento do Espírito. Eles ainda necessitavam. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, amém? O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não pentecostais. O Espírito Santo habita em todos. Quem não tem o Espírito, escuta isso, quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Mas peraí, quem não tem o Espírito Santo habitando na sua vida não é cristão? Paulo escreve muito bem lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, depois você pode ler com calma. Quem não tem o Espírito Santo na sua vida, e para ter o Espírito Santo você precisa o quê? Reconhecer a Cristo como teu Senhor e Salvador, reconhecer a morte vicária dele na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos seus, reconhecer que somos miseráveis e pecadores, que sem a graça dele nós não somos nada. Então aquele que não tem o Espírito Santo não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna. Sim, aqueles que estavam ali, os 120 irmãos, já tinham a vida eterna em Cristo. E o Espírito, mesmo antes do dia do Pentecoste,
já era uma habitação do Espírito Santo. Lucas 10, 20 vai mencionar um pouquinho a respeito disso, depois você pode estar lendo com calma também. Aí nós temos esse conceito aqui distinto, duas bênçãos distintas. Vamos entender? O que leva à salvação do homem e da mulher se chama conversão. Então o que leva a pessoa a ser salva em Cristo Jesus é a conversão. Conversão em Cristo Jesus, crer que Ele é Senhor e Salvador. Então isso é a salvação. Acontece no momento da conversão, quando o ímpio, quando aquele que está no pecado olha para dentro de si e vê: eu sou um miserável pecador, eu necessito de Cristo. É o momento da salvação, na conversão. E não é o batismo no Espírito, irmão. Então o que leva à salvação é a conversão, não é o batismo no Espírito. Aqui foi muito bem falado a respeito disso. Por quê? Porque a salvação não vem pelo batismo no Espírito, a salvação vem pela fé em Cristo. Ficou muito claro isso também. Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, então nós temos que colocar lá: batismo no Espírito Santo é igual a aproximação ainda maior com Deus. Então você pode colocar uma fórmula aí, você coloca assim, ó: batismo no Espírito é igual a aproximação maior com Deus, ou seja, maior intimidade, maior comunhão. Por quê? Você agora não vai estar apenas com o Espírito Santo habitando a sua vida, mas você vai estar revestido também, irmãos. É ainda mais glorioso. Nós temos que entender isso aqui. Por quê? Porque Deus, Ele nos enche com o Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, para que nós crentes tenhamos ainda mais eficaz, irmãos, no nosso testemunho como cristão na terra. É para isso. Quando nós falamos da distinção dessas duas bênçãos, salvação e batismo no Espírito Santo, tem que estar muito bem claro na nossa mente isso. E eu vou dar um exemplo aqui também agora a respeito disso, para que fique um pouco mais claro para nós. Tem um copo com água na minha mão, ok? Esse copo vazio, vamos dizer, representava eu, Douglas, vazio. Aí foi enchido de água, foi enchido do Espírito Santo. Ou seja, a partir do momento que eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, este copo foi cheio, simbolizando aqui o que é a minha conversão. Eu estou o quê? Com o Espírito Santo habitando a minha vida é este copo. O Espírito Santo agora está neste templo. Eu sou a habitação do Espírito Santo, ok? Ok? Maravilha. Então eu sou este copo, aqui há habitação do Espírito Santo. Só que a Bíblia vai nos ensinar um negócio lindo aqui. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo, ó, eu tenho o Espírito Santo em mim. Todo mundo está enxergando esse copo com água. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Agora, uma outra coisa que é distinta disso daqui, que nós temos que entender, é o Espírito Santo me ter. Vamos entender um pouco mais isso aqui? Uma coisa é eu ter o Espírito Santo dentro de mim, uma outra coisa é o Espírito Santo me ter. O que é o Espírito Santo me ter? É totalmente estar envolvido. De que maneira? Dessa maneira aqui, ó. O copo está cheio, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Só que o meu exterior aqui ainda está vazio, ou seja, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. O que significa isso? Eu estou vestido, eu não estou despido mais. Eu estou vestido com veste de justiça, com veste de salvação. Só que no batismo no Espírito Santo acontece isso aqui, ó. Está vendo essa jarra com água? O Espírito Santo está em mim, só que ao mesmo tempo ele está me envolvendo, ou seja, ele está me revestindo. A água dentro do copo e a água fora do copo. O que é isso? É revestimento. Ficou claro isso? Isso é revestimento. É eu ter o Espírito Santo em mim e o Espírito Santo me ter, ou seja, me revestir. É isso que nós precisamos entender, essa diferenciação.
Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, mas agora eu também sou revestido pelo Espírito Santo. Ele me envolve por completo. Ele me envolve por completo. É isso, irmãos. Revestimento nada mais é do que isso. É o Espírito Santo me envolver por completo. Eu sou habitado por Ele. Que glória! Sou habitado por Ele. Agora eu ser revestido por Ele é diferente. A bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. E o propósito do Espírito Santo em nós é esse, a finalidade central. O autor vai colocar aqui para nós, irmãos. É a capacitação do Espírito para serviço divino. Para que serve então, irmãos, o revestimento do Espírito? Para serviço divino, irmãos. Tudo que Deus nos concede tem objetivo, ok? E a Bíblia nos ensina que nós somos apenas administradores de tudo que Ele nos proporciona, inclusive dos dons espirituais, que é a próxima aula que nós vamos estar aqui ensinando. Quando nós falamos então desse revestimento de poder na nossa vida, é a serviço de Deus, não é para o outro objetivo, é para serviço dele. Capacitação é do conhecimento da maioria que é a ideia do termo batismo, e aqui tem um negócio interessante. Quando nós falamos de batismo, batismo é imersão. Então, da mesma maneira que nós tínhamos o copo cheio no Espírito, cheio do Espírito aqui, representando a minha vida, imersão é o que? Imergir. Eu vou imergir esse copo dentro de outro recipiente. Ou seja, o batismo no Espírito é uma imersão. Eu me aprofundo ainda mais no contexto e no envolvimento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos que entender que é uma necessidade. O autor aqui coloca uma necessidade real e atual. Necessidade real e atual. Vamos analisar? Por que Deus, no dia de Pentecostes, Ele capacita, Ele reveste no Espírito aqueles 120 irmãos? Tinha um propósito. Nós falamos um pouquinho na aula anterior. O propósito era de propagar as maravilhas de Deus, conforme vai nos ensinar lá em Atos. Este era o propósito do batismo no Espírito. Era capacitar aqueles irmãos para que eles pudessem ainda com mais autoridade ensinar a palavra, pregar a palavra, anunciar o Evangelho. E era uma necessidade real. Depois que Cristo havia sido assunto ao céu, por isso Ele envia o Consolador, para estar com eles, para que eles pudessem proceder de tal maneira, para que o Evangelho pudesse ser anunciado. E nos nossos dias, será que também isso é real e necessário? Claro que é, irmãos. É uma realidade presente nos nossos dias. Por quê? Porque mesmo nós tendo o Espírito Santo em nós, habitando em nossas vidas, e mesmo muitos de nós sendo revestidos pelo Espírito Santo, ou seja, batizados no Espírito Santo, muitas vezes nos encontramos fracos para evangelizar. Imagine se não tivesse. É uma necessidade real, sim, é uma necessidade real, necessária para nós nos dias de hoje. Porque os pecadores, entenda, os pecadores, eles necessitam ouvir a respeito de Deus, e não é eu e você que vamos convencê-los, mas é o Espírito Santo que há nas nossas vidas, sobre as nossas vidas, nos dando autoridade, nos dando unção, poder e graça para pregar e anunciar o Evangelho. Aí o autor coloca aqui: não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência, assim como aqueles 120 irmãos também estavam ali buscando. É a única coisa que nós podemos fazer para buscar o batismo no Espírito. E aí o autor vai colocar para nós a evidência,
do recebimento do batismo no Espírito. Nem todos os crentes em Jesus Cristo são batizados no Espírito, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5, todos têm. Apesar que a promessa divina, um batismo no Espírito Santo, nem todas as pessoas receberão. A promessa é para todos, mas nem todos receberão. Da mesma maneira que a salvação, ela vem para todos, mas a Bíblia não diz que todos serão salvos. O duro é o salvo chegar lá no céu, irmão Franciel, lá nas bodas do Cordeiro, quando nós passarmos pelo tribunal de Cristo. Aí ali fala sobre a coroa, os galardões. Aí Jesus começa a dar galardão para um, para outro. Aí de repente Jesus, ele vira para um de nós e disse assim: você foi salvo por um triz, né? Você está salvo, né? Glória a Deus, estou salvo. Mas você foi salvo por um triz, por quê? Porque você recebeu eu como teu Senhor e Salvador, mas você não fez mais nada. Você não anunciou o Evangelho, você não buscou com afinco ainda mais a palavra. Ô, irmão, nós vamos estar felizes por estar ali com Cristo, mas ao mesmo tempo também é complicado, né? É claro que no céu não vai ter essa questão desse sentimento, mas, poxa, se está na Bíblia, se Deus nos ensina, devemos buscar, irmãos. Não é sinal de salvação, mas devemos buscar. Porque da mesma maneira que vamos receber os galardões pelas obras que realizarmos, da mesma maneira quando nós chegarmos lá também, apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, mas se Deus deu essa promessa e nós não quisemos buscar essa promessa, porque se nós buscamos, é Ele que vai conceder no tempo dele, não precisamos ter pressa, mas ficar sem buscar é a mesma forma de nós vermos Deus falar para nós assim: ó, o presente é para você, está aqui, ó, pega. Ah não, Deus, eu não quero não, dá para outro. É uma dádiva, é um presente que Deus está te dando. Não, Deus, dá o meu presente para outro. É para todos esse presente. Glória a Deus. E aí nós temos aqui o batismo, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. A evidência que nós pentecostais temos, que ao ser batizado no Espírito, a primeira evidência é o falar em línguas. Então nós dizemos, essa pessoa foi batizada no Espírito, porque evidenciou naquele momento que ela falou em línguas. Ok? Não quer dizer, irmãos, eu quero pontuar isso aqui também, não quer dizer que essa pessoa ela foi batizada no Espírito Santo, ela falou línguas, talvez realmente umas línguas estranhas ali e nunca mais ela falou, ou ela não falou aquelas línguas estranhas, ela fala aquela mesma língua, mas não falou aquelas outras línguas estranhas. Não quer dizer que ela não tem mais o Espírito Santo na sua vida, irmãos. Entenda, a evidência bíblica no momento do batismo no Espírito é falar em línguas. Essa é a primeira evidência. Depois dessa evidência, aí Deus começa a te proporcionar os dons espirituais. Deus é ordeiro, então tem os processos. Primeiro isso, depois aquilo e assim por diante. Ok? Eu conheço pessoas, por exemplo, que são batizadas no Espírito Santo, receberam essa dádiva de Deus, buscaram e receberam essa dádiva de Deus, mas elas falam uma palavra só em línguas. Ah, mas só fala, dá uma sílaba, uma Sirlene. Você não é batizado em línguas nada? Aí algum fala, você não é batizado nada? Irmão, eu falei, o vento sopra como ele quer, o Espírito Santo também ele sopra como quer, ele concede conforme a vontade dele. Não cabe a nós sermos juízes sobre isso. Mas voltando aqui, fui batizado no Espírito, a evidência é falar línguas. Sim, mas como Deus é ordeiro em tudo também, quando Ele nos concede essa evidência em falar em línguas, entenda, a evidência de ser batizado é em falar em línguas.
É a primeira evidência. Só que o dom de línguas é dom de língua. É diferente aqui, irmão. Vamos entender isso aqui. Ter o dom de línguas estranhas é um dom. A primeira evidência que foi ali sobre os irmãos, que eles começaram a falar em outras línguas. Então daí se vem a evidência. Depois Deus proporciona os dons. Por quê? Porque tem pessoas que falam assim: ele foi batizado em línguas e nunca mais falou em línguas. Irmão, falei, isso é pessoal. Tem pessoas que realmente foram batizadas por Deus, se iniciou ali ao falar em línguas, elas possuem outros dons e talvez ela não fale mais em línguas. Eu vou julgar o quê? A pessoa que precisa buscar renovo. Mas não cabe a mim julgar. Porque pela Bíblia, nós pentecostais cremos nessa evidência que você foi batizado no Espírito a partir do momento que você falou em línguas, conforme anunciado aqui também em Atos capítulo 2. Só que o interessante é que também que os textos vão nos ensinar aqui depois, irmãos, e aí é essa diferenciação de ser batizado no Espírito e ser batizado no momento da conversão em Cristo Jesus aqui, que é a conversão, a salvação. A própria Bíblia vai nos ensinar que muitos irmãos se converteram a Cristo, mas não foram batizados. Ok? Qual que é a função? Edificação. Edificação de quem? Quem fala em línguas, fala a Deus, se não houver interpretação. Então quem está falando em línguas, fala a Deus. Por isso, irmãos, Deus é ordeiro. Quando você está falando em línguas, e tem gente que é da seguinte maneira, irmãos: irmão, fala a língua o culto inteiro. Eu falei: Jesus, eu tenho que me converter mesmo, porque eu estou fraco na silêncio. Tem gente que fala o culto, línguas estranhas o culto inteiro, e não tem interpretação. Falou: Deus, ou eu estou ruim demais da conta, ou não sei. Porque se você está falando em mistério a Deus, é você em mistério a Deus, não tem particular, irmãos. Tem gente que é o culto inteiro falando alto e alto, você não consegue nem ouvir a pregação, não consegue nem pregar, né? Não consegue nem ouvir os louvores. Por quê? É o culto inteiro, a ordem no culto. O Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Quando o Espírito Santo ele usa alguém ao falar em línguas, ele é ordeiro. Se é para a igreja, ele traz interpretação, usando a vida de outra pessoa. Agora, se não é para a igreja, mas é para si próprio, nós temos que saber, irmãos, se é para mim próprio, é edificação minha, não adianta eu ficar o culto inteiro falando alto em língua estranha. Eu não estou edificando ninguém, eu estou edificando a mim mesmo. Qual é o propósito de Paulo? Vai ensinar. Antes falar no seu próprio idioma apenas uma coisa, do que falar 1000 palavras em línguas estranhas. Os dons é para edificação dos santos, mas devemos saber usar, irmãos, para que a igreja seja edificada. Porque aí tem uns irmãos que acham bonito falar em línguas estranhas, aí empolga mesmo falar, irmãos. Irmão, não é questão de ser bonito ou não ser bonito, é dom de Deus, mas é ordeiro. O vento assopra como ele quer, mas tem ordem. Quando Deus quer trazer uma mensagem à igreja, tem a interpretação, como várias vezes aqui foi usado, irmãos, aqui. Por quê? Porque o objetivo de falar em línguas é edificação, você fala a Deus. Por quê, irmãos? Porque a exemplo de Atos 2, eu quero pontuar isso aqui, a exemplo de Atos 2, tinha o objetivo de falar em línguas ali, e já falamos sobre isso. O motivo de falar em línguas em Atos 2, em outras línguas, ou seja, em outros dialetos, a grossolália, falar em outros dialetos que eles mesmos não compreendiam, era porque os irmãos que estavam em Jerusalém, de todas as nações ali reunidas, eles começaram a ouvir os 120 irmãos falarem em seu próprio dialeto aqui, audível para eles. Por quê? Deus, por intermédio do Espírito Santo, batizou aqueles irmãos no Espírito Santo, lhes deu uma outra língua estranha, aqui no caso não fala línguas estranhas, mas fala em outras línguas, para que o Evangelho pudesse ser alcançado em todas aquelas nações que estavam reunidas no dia da festa. Objetivo:
o Espírito Santo não faz nada por fazer, não, tem objetivo em tudo. Os dons espirituais são ordeiros, revestimento no Espírito tem objetivo. Por isso que muitas pessoas não entendem o que é o verdadeiro pentecostalismo, porque acham que o verdadeiro pentecostalismo, o verdadeiro reavivamento, é quando a igreja apenas está pulando, ou todo mundo falando em língua, e não é, irmãos. A igreja necessita desse revestimento todos os dias, mas tem que permanecer na vida do crente esse revestimento, porque é a essência do crente, e não apenas um movimento. Quando falamos sobre movimento pentecostal, nós temos que entender que este movimento ele veio para ficar. Jesus disse: o Consolador estará com todos os dias, até a consumação. Você entendeu isso? É todos os dias, não é apenas em dia de festividade, não é apenas em dia de festa, não é apenas em dia de campanha disso ou daquilo, é todos os dias. Evidência do Espírito Santo é todos os dias, revestimento do Espírito é todos os dias. A mesma unção que tem hoje, tem amanhã e vai só aumentando. Pentecostalismo é a lição nossa, o verdadeiro pentecostalismo, essa é a essência, tem objetivo. Dia de Pentecostes teve objetivo, os irmãos serem revestidos naquele dia teve objetivo, foi ensinado ontem aqui na pregação. Quantas mil almas, com a autoridade de Pedro revestido no poder aqui, foi salva? 8.000 almas, 3, 5. Objetivo. Esse revestimento que você recebe não é porque você é bonitinho, não. Esse revestimento que você recebe é para que Deus está dizendo para você assim, ó, você não pediu para ser usado? Então recebe capacitação, agora usa. Mas usa, não é só, usa com ordem, usa com decência, usa verdadeiramente para, usa verdadeiramente para proclamar a palavra. Glória a Deus. Então nós cremos na atualidade, sim. Nós pentecostais cremos na atualidade das línguas, porque a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Então as línguas inseparáveis, porque a primeira coisa que se vê ao ser batizado no Espírito é falar em línguas. E é algo sobrenatural, irmãos, entenda que é algo sobrenatural, como foi aqui bem falado. Não é algo que você vai ensinar a pessoa, fala babá, não, fala desse jeito aqui, fica com quem está perto de você e repete o que a pessoa está falando, do jeito que vai começar a falar em línguas. Não, irmão, nós podemos sim orar para que as pessoas sejam batizadas no Espírito, mas nós podemos orar. A Bíblia vai ensinar isso. A Bíblia vai ensinar que Pedro orou e foram batizados. A Bíblia vai ensinar lá que Filipe, deixa eu achar o capítulo aqui. Louvado seja o Senhor. A Bíblia vai ensinar no capítulo 8, versículo 5, que descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então vai dizer que Filipe desce a Samaria para pregar a Cristo. Ele prega a Cristo, e ali a alma se converte a Cristo Jesus. A Bíblia vai nos ensinar. Só que um pouco mais para frente,
no capítulo 8, versículo 12 vai dizer: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. Aí o capítulo 8, versículo 14 diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, Pedro e João oraram para os irmãos ali em Samaria, para que eles recebessem o Espírito Santo. Orassem para que recebessem. E os irmãos ali creram também nessa promessa e receberam. Mas o Espírito Santo, ele tem liberdade, ele vai fazer como lhe apraz. Que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre esse tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito, que é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial é do recebimento ao falar em línguas. Que Cristo Jesus, ele possa todos os dias evidenciar na minha vida e na sua vida este dom precioso, esse batismo no Espírito Santo que um dia ele concedeu à minha vida e à sua vida, para revestimento, com autoridade, com graça e função, para podermos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. E que o Espírito Santo possa cada dia mais, irmãos, falar através da minha boca, da sua boca, anunciando o reino de Deus, porque este é o propósito. Uma vez que fomos salvos em Cristo Jesus, uma vez que no ato aqui do recebimento no Espírito Santo, ao sermos batizados, Ele nos capacitou ainda mais, que nós possamos com afinco, todos os dias, estarmos firmes em Cristo Jesus, anunciando o Evangelho do reino de Deus. Próxima aula nossa nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais, sobre essas diversidades de dons, aonde o Espírito Santo é o mesmo. São diversos dons, aonde o Espírito Santo é o mesmo. Que Cristo Jesus vos abençoe. Espero que cada irmão tenha aprendido um pouco mais a respeito dos dons espirituais, sobre essa atualidade a qual nós pentecostais cremos e acreditamos. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Querendo Deus, nós estaremos aqui numa próxima aula em nome de Jesus.